né? Como que eu aplico essa comunicação? Como é que eu posso usar os 4 Cs e fazer com que isso seja produtivo nas minhas situações de comunicação? Eu vou trabalhar alguns pontos com vocês, e aí, claro, tem muitos outros, mas eu escolhi alguns que eu acho que são fundamentais para que a gente se comunique adequadamente. Então, primeiro que está aqui, ó, lembra? Assistam lá a aula da gestão das emoções, vocês vão entender o que é focar na solução para as situações. A gente olhar como é que a situação pode ser resolvida, entender o que está sendo comunicado para resolver a situação, e não para responder apenas, que foi a primeira tela que eu coloquei hoje, a nossa inspiração de hoje. Né? Então, eu vou olhar aquela situação, eu vou usar o meu conhecimento, a minha consistência de conhecimento, a coerência e a minha credibilidade para solucionar, para explicar a situação e para solucionar aquela posição que está acontecendo. O item mais importante de todos esses aqui está aqui, ó, checar o entendimento. Como é que a gente costuma checar o entendimento daquilo que a gente comunicou? Em geral, a gente faz uma perguntinha que é, você entendeu? Raramente o seu interlocutor responde não. Ainda mais se você tiver sobre essa pessoa uma posição de autoridade. A pessoa vai ficar até com medo de dizer que não entendeu, às vezes, porque você foi muito claro e mesmo assim ela não entendeu. Então, o ideal é você pedir para que a pessoa repita o que você disse, repita a tarefa, com toda a delicadeza do mundo, porque senão a pessoa vai imaginar que você está considerando que ela não é capaz de entender o que você falou. Então, é importante que você diga, para que nós possamos estabelecer se as coisas estão claras e se eu comuniquei adequadamente, você, por gentileza, repita, né, o que você entendeu que deve ser feito. A pessoa vai repetir lá com as palavras dela e você vai fazer uma segunda pergunta, que não é, você entendeu, né? Não é, você entendeu o que eu falei? Não é. Então, volta. Você diz, repita o que eu disse, para que eu possa confirmar se você entendeu e se eu fui claro na minha explicação da tarefa. Segunda coisa, o que você vai me entregar? E aí você pode entrar com outras perguntas. Quando você vai me entregar? Né? Qual é o formato que você vai usar? E aí pode gerar uma discussão do como o trabalho vai ser entregue. Mas nunca mais daqui para frente a gente vai perguntar apenas se você entendeu, porque isso não é suficiente para garantir o entendimento do seu interlocutor. A terceira coisa, manter a empatia, né? Que é a tal situação, colocar-se no lugar do outro e fazer com ele o que você gostaria que fizessem com você. Então, você vai, depois de ter feito todas as perguntas e checado o entendimento, você vai parar e pensar, será que eu estou sobrecarregando essa pessoa? Será que eu posso ajudar? Então, a última pergunta antes da pessoa pegar a tarefa e fazer é, posso ajudar em alguma coisa? Tem muitas perguntas que você pode fazer. Você pode perguntar onde você vai buscar as informações, quem vai te ajudar nesse trabalho, quanto tempo você estima levar para fazê-lo. Tem muitas perguntas que você pode fazer para checar o entendimento. O que a gente costuma fazer? Olha, pega esse telefone e leva lá e põe na mesa. Põe esse telefone para carregar. E aí você não diz que você precisa que carregue só 10% e você traga de volta que você vai precisar do telefone, ou se você precisa que carregue 100%, ou se você tem mais informações, né, olha, vai lá com fulano de tal, que ele tem um carregador para esse telefone, usa. Então, assim, como a gente passa as informações de qualquer jeito, porque a gente acha que se está na nossa cabeça, o outro tem a obrigação de ter uma bola de cristal e aprender, e isso não acontece, a gente já sabe disso, porque a gente apanha todo santo dia, dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer, e elas fazendo diferente, porque o entendimento foi outro. Manter a atitude otimista, ou seja, em vez de dizer, ai meu Deus, lá vou eu ter que explicar tudo de novo, e tal, eu sei que a pessoa não vai entender, porque ela, toda vez que eu peço alguma coisa para ela, ela me traz errado.
não tenha atitude otimista, mude a sua forma de comunicar. Talvez a sua, como eu falei, a responsabilidade de quem comunica, da comunicação de quem comunica. Então, talvez você já parou para pensar que talvez a limitação não esteja no outro? A limitação esteja em você? Então, é hora de parar para pensar lá junto com o módulo de gestão das emoções. Dar e receber feedback. Assim como eu tenho que analisar se a minha comunicação está sendo efetiva, se eu estou passando as informações adequadamente, se eu estou respeitando o outro, sendo empático, checando o entendimento corretamente, eu posso pedir para a pessoa me dizer, né, se ela está satisfeita com a forma como eu estou delegando as coisas para ela, como eu estou me comunicando com ela. Mas eu também posso dizer para ela, olha, com fatos e dados, é a terceira vez que a gente fala sobre esse mesmo trabalho e você me traz o trabalho com falhas. O que você pode fazer para melhorar o trabalho e me entregar o trabalho confiável? O que eu posso fazer para te ajudar? Então, é uma rua de duas mãos sempre. Sempre vai ser uma rua de troca. Então, não adianta dizer para ele, botar toda a responsabilidade nele, quando talvez você também não esteja sendo suficientemente claro, suficientemente coerente, suficientemente consistente para passar as informações. Então, é importante que você cuide desses aspectos. Outra coisa importante, está sensível ao mundo do receptor, está embaixo de manter a empatia, está bem aqui embaixo de manter a empatia, não à toa, porque às vezes eu escolho o pior momento do mundo para dar e receber feedback, o pior momento do mundo para falar com a pessoa, um dia em que a pessoa está cheia de problemas, eu enfio mais um trabalho para ela, ou seja, eu preciso disso. E eu vou, embora nós estejamos numa época, né, num mundo completamente virtual, se eu puder priorizar a comunicação face a face, eu vou fazer isso. Quantas vezes a gente está numa reunião ou está numa aula e as pessoas fecham as câmeras, e aí você não sabe, essa falta de percepção do outro, né, de enxergar o outro, faz com que a gente não saiba o que está acontecendo, a gente precisa ler o outro, precisa ler as expressões do outro, para poder funcionar, essa comunicação se estabelece também pelas minhas expressões faciais, pela minha linguagem corporal. Então, eu preciso priorizar essa comunicação, em vez de ficar passando e-mail, em vez de ficar... Hoje, todo mundo quer se comunicar pelo WhatsApp, gente, pelo computador, pelo celular, pelo e-mail. Não, ainda falar com o outro, olhar no olho do outro, é a forma mais eficaz, eficiente e assertiva de comunicação. Esses são os pontos. Vamos ao próximo. Conhecer as resistências do receptor. Você vai passar para ele um trabalho que ele não gosta de fazer. Você já sabe disso. Ou você vai passar para ele um trabalho às 5 da tarde de uma sexta-feira, e você sabe que isso pode gerar nele uma chateação, né? Porque você é empático, e você sabia, se alguém fosse passar um trabalho para você numa sexta-feira às 5 da tarde, e atrasar toda a tua programação de final de semana, você talvez ficasse chateado. Então, já vá preparado para a pessoa dizer, mas hoje é sexta, mas não vai dar tempo, mas eu não tenho computador para fazer isso, né, todas as bengalas que nós usamos para nos defender, aquelas bengalas que a gente usa quando a gente ouve para responder, que eu falei lá na nossa inspiração. Então, quando a gente ouve para entender, a gente também está indo lá levar informação, eu preciso já ter uma leitura prévia das resistências que o meu interlocutor pode apresentar quando eu estiver me comunicando com ele. Escolher o momento certo para a mensagem. Né? Quantas vezes a gente pergunta de uma pessoa que trabalha com outra, como é que fulano está hoje? Né? Porque às vezes você tem que dar uma notícia difícil para ele, ou tem alguma coisa, e você precisa saber como é que está o espírito da pessoa, então escolha os momentos certos. Né? Imagina você estar no corredor, lá tirando as cópias na máquina copiadora, e preocupado, tendo que entregar um relatório, e outro diz, amigo, eu queria falar contigo para te dar um feedback. Não é o melhor horário. Não é? Eu queria te passar um trabalho, tá? Leia o ambiente, e o ambiente em que a criatura está inserida, para que isso facilite a sua comunicação e o seu relacionamento com esta pessoa. Reforçar mensagens com ação. É aquela história, né? Dar o exemplo. Então, eu estou dizendo para você que um dos valores importantes para mim é a pontualidade,
Então, eu devo ser pontual com a outra pessoa. Ações que, eu digo, ações que concretizam a minha competência, ações que concretizam o meu conhecimento, a minha coerência, a minha consistência e a minha credibilidade. Então, eu não posso cobrar das pessoas comportamentos que eu também não apresente. Isso é complicado, porque depois você perde o quarto C, que é o mais importante, que é a credibilidade. Isso não pode acontecer, porque isso prejudica qualquer situação. E, por último, e não menos importante, utilizar a linguagem adequada. Como assim? Para algumas pessoas, elas gostam de uma... Você tem que entender o seguinte, fulano de tal funciona assim, eu já sei como ele funciona, eu já sei quais são as resistências dele, e eu já sei o que ele vai me pedir. Eu já levo tudo pronto. Fulano de tal gosta de números, ele gosta de fatos e dados. Então, eu vou me comunicar com ele por meio de fatos e dados, que é a forma mais eficiente de relacionamento que nós temos. A outra pessoa é uma pessoa que gosta de textos, ela gosta de explicações, ela gosta que a gente faça apresentações em PowerPoint, ela gosta de chamar outras pessoas para ajudarem a tomar decisão. Então, eu tenho que ler a outra pessoa para utilizar a linguagem que vai ser mais efetiva na minha comunicação. Alguém que é muito rápido e prático. Ela prefere que eu mande pelo WhatsApp do que pelo e-mail, que ela abre logo e resolve, que é o meu caso. Então, já faço isso, já me comunico com ela por WhatsApp. Não, ela gosta que a gente faça por vídeo. Em geral, a reunião com ela dura 40 minutos, então eu tenho que me preparar para ter informação. Então, é isso. Não tem como a gente se comunicar, a gente ter conhecimento, coerência, consistência e credibilidade, que são os 4 Cs da comunicação, sem preparação prévia. Não dá para chegar lá e improvisar, não vai funcionar, precisa, para usar os 4 Cs da comunicação, eu tenho que me preparar antecipadamente. Então, é importante que a gente preste atenção nesse aspecto. Tem 2 coisinhas que ajudam muito na comunicação assertiva, 2 expressões, o quê e como. Então, quando você vai fazer aquela checagem de entendimento, você vai dizer, repete o que eu te falei, me diga como você vai fazer. E aí, essas 2 coisas, elas ajudam a gente. E no final, você vai perguntar ainda, o que você vai me entregar? Então, ao sair dessa conversa, os 2 têm que saber o que vai acontecer. Então, como você vai fazer? Eu vou ligar para fulano, eu vou pegar informação do cicrano, eu vou fazer uma compra, eu vou fazer um pedido, eu vou te mandar para autorização, e aí a pessoa fala um fluxo, né, de como ela vai fazer aquele trabalho. Aí você entra, se você for o gestor dessa pessoa, você pode ajudar a pessoa dizendo assim, você não acha que talvez fosse melhor falar com fulano? E aí você faz o seu papel de gestor, que é ajustar o como essa pessoa vai fazer. Mas ela precisa entender e dizer para você. Então, se você diz para ela, se ela diz para você como ela vai fazer, ela assume a responsabilidade. O que você vai fazer são ajustes. E quando você diz, olha, vai lá e faz assim, se der errado, ela vai dizer, mas foi você que mandou fazer assim. Então, quando você diz o que você vai me entregar, como você vai fazer, ela assume a responsabilidade dos passos que ela vai dar. E você, enquanto gestor ou enquanto responsável pela comunicação, você pode fazer pequenos ajustes nessa comunicação e nessa entrega que você precisa que seja feita. Alguns lembretes para vocês, não é? Que a gente precisa reforçar, são pontos importantes. Primeiro, para se comunicar, você tem que ter todas as informações na mão, não vá para uma reunião, não vá para uma conversa sem ter todas as informações. Cheque os 4 Cs antes de passar adiante. O que eu estou passando adiante? Reflete conhecimento do assunto, é coerente, faz sentido, tem consistência, vai me dar credibilidade, né? A outra coisa é o preparar-se, né?
Eu pego, tem uma reunião agora, nossa, esqueci, pego a minha agenda, vou lá e entro na reunião esbaforido, sem preparação, isso não vai dar certo. Né? Claramente, a falta de preparo para qualquer coisa que você vai fazer na vida não funciona, não te ajuda. Domine o assunto. Quando a gente fala daquilo que a gente conhece, a gente tem uma tranquilidade, a gente tem repertório, a gente consegue criar, improvisar, porque improvisar é a coisa mais difícil. Eu não consigo improvisar se eu não tiver repertório. E escolha o momento certo. É igual vender, né? Eu preciso do melhor momento para vender o meu peixe. E aí o meu peixe é o quê? É o conhecimento, eu preciso vender uma informação, eu preciso me comunicar, então eu preciso escolher o momento certo. Esse assunto, ele pode ir por várias portas, né? Você pode estudá-lo por meio da comunicação, pura e simples, né? Do conceito de comunicação, mas você pode olhar, por exemplo, aqueles programas do TED na internet, são palestras de, no máximo, 18 minutos, então é muito curtinho, documentários nas redes de streaming. Então, você pode olhar para poder você entender como é que você se comunica melhor. Gente, eu me comunico melhor escrevendo, porque a minha inteligência linguística é muito boa nisso. Eu me comunico melhor desenhando, eu me comunico melhor representando, eu me comunico melhor de olho a olho, eu me comunico melhor fazendo uma correspondência formal. Lembra de escolher a linguagem? Eu não posso falar com o meu chefe, eu não posso mandar um e-mail, um documento, numa linguagem, por exemplo. Outro dia eu recebi um ofício de uma empresa me pedindo uma solicitação de ajuda, agora nessa época, né, de final de ano, em que a gente acaba entrando nessas campanhas de solidariedade, e era um ofício de uma empresa, estava escrito VC, abreviado, como a gente escreve no WhatsApp. E era um documento chancelado pela empresa, assinado pelo diretor da instituição que estava pedindo. Então, assim, o cuidado que você tem que ter, porque essa credibilidade perpassa pela qualidade da sua linguagem. Um gestor que fala errado, um gestor que não sabe pronunciar as palavras, que é indelicado na colocação, que faz brincadeiras abusivas, a gente está vendo quanto que a comunicação está sendo cada vez mais fiscalizada. Então, as relações da empresa, os assédios, estão sendo muito cuidados. O que antes era considerado uma brincadeira, hoje pode ser considerado um assédio e gerar um passivo trabalhista para a organização e para você como pessoa, como instituição civil, né? A responsabilidade civil que você tem como cidadão. Então, é importante que a gente comece a prestar atenção na comunicação também como uma ferramenta de respeito, não é? E de construção de relacionamentos. Olha que fundamental que é a comunicação. E, para isso, eu preciso ter as informações, eu preciso ter credibilidade, consistência, conhecimento, coerência, eu preciso dominar o assunto, saber qual é qual a ferramenta que eu vou usar, se eu vou usar uma vídeo, se eu vou usar um vídeo gravado, se eu vou usar uma aula presencial, se eu vou usar uma reunião presencial ou virtual, até essa tratativa virtual, a gente viu os memes que aconteceram agora na pandemia, das pessoas estarem numa reunião como essa e alguém passar aqui sem roupa atrás da pessoa, ou alguma coisa bem grotesca, porque você não se preparou, você não tinha prática do uso da ferramenta da videoconferência. Então, é outro código de ética, é outro código de comunicação que a gente precisa ter a partir desse momento em que as relações ficaram virtuais, em que qualquer pessoa pode ligar para você a qualquer momento por chamada de vídeo, e você, se você não estiver pronto para atender, vai ser complicado. Então, a comunicação pressupõe todas essas etapas, né? E, para finalizar, quero que vocês falem comigo nas redes sociais. Estão aí os meus contatos, a gente mais tem meus contatos também, e se precisarem de mais informações sobre comunicação, vejam meus vídeos no YouTube, vejam os vídeos do Gente Mais no YouTube, podem usar o WhatsApp, que eu gosto de conversar pelo WhatsApp, então fiquem à vontade, ou podem me passar um e-mail para esclarecer alguma dúvida. A comunicação, só para encerrar, comunicação é a ferramenta
mais importante de relacionamento entre os seres humanos. Então, vamos usá-la da melhor forma, de forma a garantir que nós tenhamos um grande ganho com isso. Muito obrigada e até a próxima.